Alô, alô. Não tá desligado então, não. Daqui é o seu. Alô, alô. Esse não tá? Alô, alô. Eu tô tendo lá embaixo lá. Fez aqui, ó. Alô, alô. Faz daqui, tá? Alô, alô. Vou pegar outro lá embaixo, tá? Não, eu acho que é o cabo. Não é nem o microfone. É aqui o problema. Só pega o microfone nenhum, velho. Não, acho que é o cabo. Pequenininho. Alô, alô. É uma coisa. O canal dele, mas tá falando, ele sai, mas tem que falar muito perto. Mas deixa ele que eu vou falar ele, que eu sei que não vai. Pode pôr. Pode pôr ele aí, que eu sei que não vai. Que número que é ele? Não, é bom nem mexer porque tá gravado. É o terceiro? Fala nele de novo. Alô, alô, alô. Mas ele tá saindo mais bem embaixo, mas tá tudo esquematizado aí, não tem jeito de mexer. Entendeu? João memorizou. Se mexer vai dar pau. Se mexer.
num casulo a sofrer, e sofria sem perceber que havia uma força extra que me fazia lutar sem parar. E eu via um mundo de baixo, me sentia o menor dos menores. Impossível pra mim era crer que um dia eu pudesse voar. Borboleta de Deus eu sou, do casulo me libertou. Vou voar sobre os montes
Você pode falar em línguas estranhas agora. Você pode... Olá, muito bem. Estamos aqui ao vivo do Café Teológico, hoje para falar mais um assunto aí sobre família, não é? Estamos abordando todas as sextas-feiras, falando sobre família. E nós temos mais uma vez aqui as psicólogas Priscila Hernandes, Adriana e o nosso amigo Robson, psicopedagogo, também trabalha nessa área de família. Hoje é a crise financeira na família. Dá problema, Robson? Bom dia a todos, né? Vocês que acompanham a gente. É um assunto, né, que a gente tem que frisar bem, né? E grande parte dos problemas que a gente vem debatendo, né, nessas semanas aí, vem justamente desse ponto, a crise financeira, né, familiar. Falando de crise financeira, né, o mundo está em crise no Brasil, inflação e tudo, mas sempre que se fala em família, isso é muito forte, né, Priscila? Prejudica, né? Bastante, né? Um bom dia a todos, que vocês possam juntamente conosco participar, enriquecer essa conversa com as opiniões ou perguntas, né? E a crise financeira no lar pode sim desestabilizar, né? A necessidade de, assim, firmar bem as bases quando isso começa a acontecer, porque todo mundo passa um dia por isso. Adriana? Olá, pastor, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui, né, e falando de um assunto tão polêmico, né, ainda mais quando se pensar, né, na questão família. Realmente, a crise financeira, ela desestabiliza o seio familiar quando não se tem realmente o verdadeiro valor, certo? O que é importante para essa família? Então, vamos estar discutindo um pouquinho aí, né? E participem com a gente. Obrigada. Entendi. Bom, como nós estamos aqui cercados de profissionais aqui da área, né? Nós vamos abordar alguns temas. Robson, se uma família entrou no vermelho, e todos nós sabemos que as crises financeiras são grandes culpados aí de muito divórcio, de muita briga, de coisas feias mesmo. O que deve fazer uma família que entrou no vermelho, que está passando por uma crise financeira terrível? Primeiro a gente tem que analisar que essa família tem que sentar e falar assim, pô, se entramos no vermelho, alguma coisa estava errada. Então eu acho que o primeiro passo é a reestruturação, né? Sentar, avaliar o que pode deixar de consumir, né? Olha a palavra consumismo aí que também, né? Toda hora está aí nos nossos debates, né? Então eles têm que primeiro se reorganizar financeiramente, saber o que entra,
né? Para depois falar assim, a partir de agora a gente tem que reavaliar gastos, custos, né? A própria alimentação que hoje em dia aí está desenfreada, né? Toda hora aumenta, toda semana. Acabei de sair do supermercado, né? Uma caixa de ovo R$5. R$5? R$5. E aí, de repente, a gente fala assim, meu Deus, né? Aonde vamos chegar? Então, tudo isso parte do pressuposto do quê? Reorganização. Saber o que entra, né? Para saber o quanto que vai dar para sair. Entendi. Bom, Priscila, família entrou em crise financeira e sabemos que há muita discussão. Por exemplo, aqui na igreja eu recebo casais onde o marido alega que é culpa da mulher, o desequilíbrio financeiro, e depois a mulher joga a culpa no marido. Eu acho que não é o momento de achar culpados, né? Mas tentar achar uma solução, não é isso? Com certeza. Eu acredito que assim, porque a nossa cultura tem muito isso forte, do homem ir trabalhar, da mulher ficar em casa, né? Tem muito isso de que a mulher é que gasta mais, que é mais vaidosa. Então, um pouquinho mais, né? Só um pouquinho, né? Isso não é tanto assim também, né? Mas como tem isso bastante forte em cima da mulher de que gasta mais e tal, então pode sim haver por parte do esposo o entendimento de que é a esposa quem não está ajudando, ou o entendimento da esposa que é o esposo que não faz uma boa administração. Mas é o que você falou, nessa hora não adianta a gente encontrar os culpados, a gente sim precisa encontrar, como o Robson falou, como chegou nisso, né? E aí o que a gente indica? A família toda precisa participar dessa organização financeira. Então, tem que estar todo mundo junto nisso. Sim, os filhos saberem quanto que um pai ganha, o quanto que é disponível para gastos tal e tal, sabe? Tudo precisa ser bem falado para que todo mundo possa participar junto. Entendi. Ainda mais hoje que as coisas estão muito caras, você vê, às vezes a gente vê, né, na questão do consumismo, a necessidade de ter um celular X, né, por conta da necessidade aí da sociedade, você aparecer bem na sociedade com um celular mais importante, e o pai não pode dar. Entendi. Mas o filho pede, mas ele quer. Então, será que esse filho sabe qual é a real necessidade do pai? Será que ele entende como é que esse pai ganha esse dinheiro? Porque fica parecendo que o dinheiro... Esse filho não sabe como é a real situação. Então, para que seja organizado, toda a família precisa estar junto nisso. Exato. Adriana, é fato que muitas das famílias brasileiras não têm nenhuma estrutura, não é? Ou ensinamento sobre finanças do lar, ou administração própria. Muitas famílias formaram-se ali vamos dizer, no peito e na raça, né? No trabalho duro, mas uma administração assim equilibrada, muitas famílias não têm esse ensinamento. E depois, quando acontece um problema sério de uma crise financeira, tem muitas tragédias, né? Entra divórcio, entra briga, entra contenda, entra tudo. Você acha que deve-se procurar ajuda? Olha, pastor, isso que você falou é bastante importante. Primeiramente, quando há uma crise financeira na família, a primeira coisa que vem é o desentendimento, certo? Esse casal fica extremamente estremecido, né? Vem a tristeza, vem a depressão e chegando até o suicídio, né? A gente já viu muitos casos aí, né, na sociedade, onde que a pessoa fica tão desequilibrada que ela não encontra mais solução para isso. Então, nesse momento, o que é importante? Né? O casal ter a responsabilidade, a consciência que realmente alguma coisa mudou nessa casa. Sim. Então, primeiro passo, o que é? O diálogo. Sentar junto e conversar. O que a gente precisa fazer de imediato? A questão imediata é, né, analisar esse orçamento. Como o nosso colega falou, vamos pensar o que a gente precisa fazer. Colocar todo, né, os gastos ali da família, certo? E depois ver o que precisa ser cortado. O que é importante para essa família, o que não é importante. Como a Priscila falou, né, hoje em dia, os pais estão cansados, estressados de dar sempre, né, o melhor,
né? Fica aquela cobrança pessoal, certo? Mas chega uma hora que isso não acontece mais, a própria família vai fazer o quê? Ela vai se retrair. Poxa, até ontem eu tinha o celular, até ontem eu tinha a internet melhor. Difícil aceitar não ter. Essa questão da mudança, toda mudança gera o quê? Conflito, certo? Então a família, ela precisa se reorganizar. E a esposa, ela precisa entender que esse marido, né, precisa de apoio nesse momento. Principalmente o apoio, certo? E quando tem esse apoio, o marido se sente o quê? Seguro diante da situação, não é? Então, o que acontece, né, quando tem uma questão com dificuldade financeira? Esse marido, perante a imagem dessa família, se sente com a autoestima muito baixa. Porque até onde ele poderia dar tudo, né? Ele dava celular, ele dava internet. De repente não pode dar mais nada. Exatamente. Aí o que acontece com esse marido? A estima vai lá embaixo. Frustração, desespero, depressão, né? O estresse, a impaciência, não é? Então, é esse momento que a esposa tem que ter um olhar diferenciado, certo? Para esse homem, né? E falar, olha, eu estou junto. Para colaborar. Para colaborar, né? Exatamente. O apoio da família é importante. O bate-boca não vai resolver nada. Não vai resolver. E a questão, a mudança de hábito, vai gerar uma crise? Gera, né? Mas é importante essa mudança de hábito. É importante a família se conscientizar, principalmente com a responsabilidade, que eu tenho que ajudar, né? Exato. Os filhos têm que ajudar. Uma coisa que a gente precisa deixar claro também é a questão que os pais, muitas vezes, se sentem, né, talvez até envergonhados perante aos filhos de colocar essa situação, certo? Claro que você precisa ser o mais claro possível. Sim. Não assustar, não é? Não assustar, mas sendo claro com esses filhos na questão da colaboração. O que eu posso fazer para ajudar meu pai? A colaborar menos telefone, a colaborar, né, na questão internet, na questão em casa, o que eu preciso ajudar. Então, esse apoio da família perante a esse pai, a esse esposo, o que vai acontecer? Ele vai se sentir mais seguro e vão, né, a família juntos vão reverter a situação. Vai reverter a situação. Exatamente. Então, é importante o casal estar muito, muito assim, juntos nessa. Porque não adianta a culpa. A culpa não existe. Não tem um culpado, né? Muitas vezes aconteceu por alguma situação, ou, enfim, tantas situações pode acontecer, um problema financeiro na família. Mas a culpa só vai ser acumulativa para quê? Para mais briga, desentendimento, separação e chegando até um divórcio, né? Sobre crise, é bom lembrar que a crise pode vir por doença. É uma doença na família, descontrole financeiro, os médicos são muito caros, remédios caríssimos, e também pode vir por desemprego, né? A pessoa estava bem, foi mandada embora e veio uma crise financeira forte, e pode vir também por má administração, né? Mostrou-se uma pesquisa recente que a maior parte dos brasileiros estão endividados, né? Mais de 50% estão inadimplentes. Ou seja, é uma coisa assustadora, né? E além desse fato aí, 3 vezes mais, né, do que ganham. Estão endividados 3 vezes mais do que ganham. Então, onde a gente, né, tem que parar e repensar. Uma coisa, acho que legal, o pessoal que está participando e pode mandar perguntas, tá? Do programa de hoje, crise financeira chegou na família, o que fazer? Uma coisa legal é não procurar fazer mais empréstimos, né? O banco é um grande vilão, né? Hoje, até que a gente, para quem é funcionário público, né, tem estabilidade, até você consegue umas taxas de juros melhor, né? Mas de repente a pior coisa é você se endividar com dívidas, né? Pagar dívida com mais dívida. Exatamente, quando o nosso colega fala, né? Hoje a questão dos gastos, 3 vezes mais, né? Se a gente pensar na nossa sociedade, está uma sociedade consumista, não é? Ela está muito consumista. Então, é uma sociedade que gasta muito, né? Que gasta muito. Essa questão, né, de sempre ter, né? De sempre ter o melhor celular, o melhor carro, né? A casa
enfim, né, toda reformada. Claro que é importante, né, essas coisas, mas nós precisamos rever, né, a real situação do que eu ganho. Quanto que eu ganho, quanto que eu posso gastar. Isso que é importante. Só que os pais, né, acabam tendo, né, aquele pensamento, não, mas eu vou dar porque eu vou fazer meu filho feliz. Ele vai se sentir melhor assim, certo? E nisso eles vão perdendo o quê? O controle. Sim. O controle da situação, não é? Hoje, se você pensar, pastor, uma pessoa começa a trabalhar, certo? Ele tem um salário X. Aí, mês seguinte, ele já tem o carro, ele tem o celular, só que aí ele não pensa que o carro vai ter um gasto, que o celular vai ter um gasto, e acaba não tendo, sobrando para ele esse dinheiro. Aí vai acumulando a situação. Ele pensa no valor da prestação, não é, Priscila? No valor da parcela, aí depois acumula tudo. E fica difícil, né? Hoje, com esse crédito facilitado, né, que você vai e compra em 24 vezes, você compra em 36 vezes, você vai esticando, né? Então, as parcelas ficam pequenas, mas é o que você falou, nós não fomos educados, a nossa sociedade não foi educada para pensar nesse montante. Então, quando você está pagando em 24, na realidade você está pagando 2 produtos. Em vez de um só, pela quantidade de juros. É que as pessoas acham que pela facilidade de pagar R$20 de parcela, ela fica mais fácil, não tem problema se pagar juros, né? E aí aí que vai acabar dando uma crise, porque são as pequenas contas que no final do mês vão dar um desequilíbrio grande na vida financeira, né? Aquelas continhas de R$20, R$50, 80 aqui, 90 ali. Quando chega no final do mês, você não sente muito elas, mas no final você fica concentrado no boleto do carro grande, né? Fica concentrado nas contas grandes e esquece dessas continhas que são perigosas, né? Aí a gente entra muito no ter e no poder, né? Todo mundo pensa no ter e esquece se pode pagar, né? Então tem muito disso. Eu gosto muito, como pedagogo, a gente procuro, né? Não posso dizer 100% que a gente vê que realmente não acontece, né? Mas eu gosto muito de dar exemplos assim que se passaram com a gente, né? Eu falo para os meus filhos, para os meus alunos, falava assim, olha, quando eu era criança, estudava, um lápis tinha que dar para no mínimo 3 meses, né? Então você apontava o lápis e a letra ia aumentando, né? A letra começava fininha, a hora que estava terminando a ponta, a letra já estava grossa, né? E aí, de repente, aquilo que a gente fazia há décadas atrás, né? Hoje em dia se tornou supérfluo. Eu vejo aluno que, né, depende de bolsa, depende da PM da escola, que não dá valor a um lápis. A gente pega no começo do ano, dá um lápis, passa 2 dias, cadê seu lápis? Acabou. Né? Então, de repente, falta também uma educação... Uma educação no lar, né? Uma educação financeira para as crianças desde o começo, né? Isso que a gente está discutindo. O pai ensinar, chegar a falar para o aluno o que ele pode, né? O valor das coisas. Hoje parece que se perdeu o valor, né? De repente eu vejo os alunos, né, quer fazer o quê? Pontinha no lápis, pontinha. Então, de repente, terminou aquela pontinha, vai lá e aponta de novo, né? Fala, mas você parou para pensar se o seu pai tem condição de ficar comprando lápis para você, né? Então, de repente, a gente pede-se muito, a gente clama, né? Até o governo, há 4 anos atrás, lançou uma proposta de educação financeira para ensinar as crianças, começar a dar valor, né? Mas de repente não se levou a sério, né? E acabou caindo por terra. Complementando isso que ele está falando, nós, a psicologia, ela vê muita questão do modelo, né? Como que está esse modelo dentro da nossa casa, certo? O ambiente influencia no comportamento,
né? Se essa criança vê o pai, a mãe, não economizando, né, não colaborando dentro de casa, não mostrando a real situação, ela não vai aprender, ela não sabe, não é? Então, o aprendizado vem de casa. Quando a mãe começa a economizar, quando o pai também economiza, mostrando para esse filho a importância da economia, não é? Então, essa criança, ela vem, né, com toda essa bagagem. Isso que é importante, porque a criança, ela aprende vendo. E se ela não vê, ela não vai aprender. Como você falou, a questão do lápis, né? Não dá valor ao lápis, né? Como que está sendo em casa esses valores? Então, eu deixo para os pais pensarem um pouquinho nisso. Como que eu estou passando esse modelo para o meu filho? Não é? Essa geração, na verdade, não tem sensatez quanto a isso, né? O valor das coisas, né? É a geração do ter. O que importa é ter as coisas, né? Um iPad, um iPhone, um celular, uma camisa de marca. Eu vi muitas famílias até na igreja vivendo crises financeiras terríveis, mas tem que comprar uma roupa de marca para mostrar para alguém que ainda está bem. E isso é um grande perigo, não é? Vocês são psicólogas, como tratariam com uma pessoa assim? A gente, durante esses dias, nós estivemos conversando muito sobre essa questão, né, do ser autêntico. Ser autêntico, legal. Né, que como isso está defasado nas nossas famílias, né, uma necessidade de você mostrar que está crescendo, quando lá no seio familiar você sabe que está tudo corroído. Mas o externo precisa ser mostrado, né? A beleza precisa ser mostrada. Ninguém pode saber que você está passando uma crise financeira, afinal você vai ser julgado. Pensa só, você como responsável da igreja, de repente você conversa com uma pessoa e fala, nossa, estou passando uma situação. Nossa, mas o pastor... Então, existe uma necessidade de você mostrar uma aparência, e não estou falando só no caso de líderes. O pastor sofre, viu, gente? Não é? Esqueça esses pastores da TV milionários aí, isso, que não é a verdade do Brasil, viu? Não mesmo. Né? Essa questão de que o pastor tem carro novo. O pastor está nadando dinheiro. Né? Que isso não é real. Mas muitos, e aí não só líderes, muitas pessoas vivem essa inautenticidade, né? Exato. Se escondem atrás de uma marca, se escondem atrás de um carro novo, mas aí você vai ver endividado, né? Tá aí pelo pescoço. E aí, de repente, você vai ver a pessoa teve uma crise de hipertensão, teve que ir para o pronto-socorro porque estava lá cheio de estresse. Aí fica sabendo, endividado. Né? Então, até que ponto isso é tão importante para a gente, né? Eu acho muito legal que na nossa bancada aqui, né, a gente sempre volta nessa questão dos valores, né? Que eu acho que é uma mensagem que nós precisamos realmente pregar. Né? Quais são os valores necessários para que a gente possa ser feliz? Exatamente. Porque a felicidade está sendo pregada a todo custo hoje. Você não pode ficar triste. A qualquer custo, Não pode ficar triste. Nem na teologia contemporânea atual você não pode ficar mais triste, não pode chorar, né? Olha, e como é que você deixa de ficar triste? Como é que a gente deixa de chorar se isso está em nós? Exatamente. Né? Então, a gente está pregando aí, você vê a indústria da farmácia que nós falamos, né? É uma medicação atrás da outra que facilita isso, facilita aquilo. Então, as pessoas buscam soluções muito rápidas. E quando se trata da crise financeira, vamos pensar que a família vai ter que se reorganizar completamente. E aí, como a Adriana falou, vai ter que cortar os custos, vai ter que reorganizar tudo isso. E aí, leva tempo. Gera estresse, por isso que, como a Adriana falou, a esposa vai ter que ter um olhar diferenciado para o marido e os filhos vão ter que estar juntos, porque nesse momento a pessoa mais fragilizada fica o homem dentro da casa. Ou seja, entrou na crise, precisa sair dela. Sim. A família entrou na crise, precisa sair, né? Tem que sair dessa crise agora. E como sair então, Robson? Os primeiros passos para sair de uma crise financeira. Eu vi um pastor dizendo o seguinte, que crise são grandes oportunidades para grandes campeões. Que é na crise que você se inventa, que você acaba se recriando, avaliando muitas coisas e sai até melhor. Se você conseguir sair de uma crise, você sai melhorado, sai fortificado, não é, com outros pensamentos, outros valores. Como é que faz, Robson? Joga na Mega Sena não, né? Fazer uma pezinha aí.
só colocando uma última coisa, né? Eu passei por isso também, às vezes, a compensação do passado, né? Muitas vezes nós, né, queremos dar para os nossos filhos aquilo que a gente não teve e teve vontade de ter. Exatamente. Né? Então isso também é um ponto que a gente tem que parar e pensar, opa, né? Mas para a gente, primeiro assim, tentar sair dessa crise, né? Daquilo que eu falei da reestruturação, né? A organização da casa, né? Além de sentar todo mundo, né? Não pode não excluir os filhos. Nessa hora de crise você tem que sentar com os filhos, com a família inteira, né? Mostrar o grande valor da família, né? Sentar todo mundo junto, olha, vai cortar a internet porque aconteceu isso, não tenho dinheiro para pagar, e se tiver, né, o dinheiro para pagar. Uma outra grande coisa nessa hora de sentar com a família para tentar se reorganizar, nunca, né, fazer trocas, né? Que a gente tem a maioria das vezes alguma coisa assim de fazer troca. Se você fizer isso depois, né? A gente nunca sabe o amanhã, né? O amanhã tem que começar pelo hoje, né? Se o hoje não está estruturado, o amanhã só a Deus pertence. A Deus pertence. Né? Nós não temos bola de cristal para saber se vai dar certo ou não. Então, primeira coisa, sentar todo mundo junto, o porquê de cada atitude, né? Procurar entender o que para a esposa pode ser supérfluo, para você não. Então vamos sentar e isso é importante. O porquê que eu preciso disso? O porquê, né? Eu sempre brinco com a minha esposa, né? Que eu tenho minha esposa e minha filha, né? Eu falo assim, eu vou virar sócio da Gessi lá da Unilever, né? Porque tanto shampoo que essas mulheres compram, né? Aí a gente para, eu até brinco, né? Que eu falo assim, nossa, um vidro de shampoo para mim dá para 3 meses, né? Para vocês dá para uma semana, né? Aí ela fala assim, mas meus cabelos são longos, né? Olha a quantidade. Então a gente tem que saber entender esse ponto, né? Porque se a gente não sabe entender, fala assim, não, realmente ela necessita, né? De repente eu sou uma pessoa grande, eu preciso usar 3 frascos de desodorante antitranspirante por mês e a minha esposa usa um só, olha lá, né? De repente eu tenho que entender o lado dela e ela tem que entender o seu lado. Então a gente, primeira coisa, sentar e saber da real necessidade. Ou seja, o que cortar? O que é que vai ser cortado? O salão de cabelo da mulher? Manicure. A manicure, mas... Tudo da gente primeiro, né? Mas os canal TV a pago do homem não pode cortar. Futebol. É interessante Futebol. Isso que o nosso colega falou. Quando você for, né, ter esse diálogo com a família, como ele falou, saber da necessidade. O importante né, essa pessoa perguntar para o outro, né, para a esposa, para os filhos, o que você pode fazer para me ajudar? Essa é a pergunta, né? E esse filho fazer uma análise, né, do que ele pode ajudar esse pai e essa esposa, do que ela pode ajudar esse marido. Sim. Né? Porque se o marido for, corta isso, corta aquilo, aquilo vai diretamente, né, influenciar naquilo que ela mais gosta. Então é importante ela trazer para esse esposo, né, o que não tem que haver uma concordância. Isso, né? uma concordância, exatamente, né? Porque essa harmonia no diálogo, aonde o esposo começa, né, a perceber com um olhar diferenciado na questão do sentimento, claro que quando eu falo de cortar gasto, eu vou estar lidando com o quê? Com perdas. Exato. Né? E ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder nada. Quem que né? gosta de perder? Eu não gosto de perder. Só que lidar com perdas é necessário para o meu amadurecimento. Então é esse momento que a família começa a amadurecer. Exatamente. Não é? Porque ele vai lidar com perdas, ele vai olhar para esse pai, né, com um olhar diferenciado, onde esse pai pede ajuda a essa família e aonde cada um vai excluindo aquilo, né, que ele precisa colaborar. Legal. Não é? Eu vi até, Adriana, alguns casos, 2 casos recentes, né? Um colega, um pastor,
entrou numa crise financeira terrível com a família, conversou com a família e fez cortes de gasto. E ele me disse que de corte de gasto chegou a R$ 2.200 de gastos supérfluos da família por mês lá, cortou, ou seja, muito dinheiro por mês, né? Tiveram que cortar. E um outro colega também passou por uma crise financeira terrível, ele cortou as saídas de fim de semana, que cada saída de fim de semana dava 180, R$ 200, porque ia com toda a família, ele cortou no final do mês, já melhorou muito, pediu para a esposa fazer as coisas gostosas lá, então a família se reúne ali, fica mais barato do que sair. Tem que ter criatividade para sair dessa crise, não é? Tem que ter muita criatividade. Até alguém gostou, um internauta aqui, o Adilson Jesus Lemos, ótimo exemplo esse do lápis. Nos leva a rever como chegamos, onde chegamos e como chegamos. Hoje muitos assuntos ilusórios que não nos edificam, quanto a usar o lápis até o fim. Ou seja, ele gostou do exemplo aí do lápis. É um exemplo nítido, né? Para mim, que sou professor, a gente vê o desperdício. Então, de repente, se a criança não tem a noção daquilo ali, se desde criança ela já não está aprendendo que tem que dar valor ao seu caderno, né? Eu costumo dar um exemplo muito nítido, né? Que eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Né? 10 anos de idade, eu, antes de ir para a escola, 5 horas da manhã, eu ia cortar grama, né? Mato, para tratar dos coelhos do meu vizinho. Né? Então, depois eu ia para casa, tomava banho, e aquele dinheiro que eu comprava, né, que eu ganhava, o meu pai já me ensinou, desde pequeno, falando assim, olha, isso aqui você vai ter que comprar o seu material de escola. Né? Se sobrar isso aí, né, eu adorava, de sexta-feira passava um senhor com uma charrete, né, forrada de doces, né? Era o sonho de consumo do gordinho, né? Nossa! E aí eu fazia assim, aprendi a dar valor em cada centavo, né? E essa é fruto da dificuldade, né? De uma geração que já começou até aquela dificuldade, porque quem nasceu na década de 60, 70, né, foi a migração da área rural para a área urbana, né? E aí começou a necessidade. Então, justamente, já me senti, fui criado nessa situação de dar valor às coisas, né? Uma calça, para que eu vou trocar uma calça? Ah, não dá mais para usar, vamos fazer um short, né? E graças a Deus, esse valor eu consegui passar para os meus filhos. Né? Tanto que em casa a gente não tem aquela vergonha. Ah, não está servindo para você? Pode passar para mim. Olha, não está mais servindo para mim. Passo, e a gente tem essa troca, né? E a gente vive por crise. Em 2008, eu estava me formando da faculdade, né? Graças a Deus fomos abençoados de pegar a nossa casa, comprar a nossa casa. E de repente a minha esposa Sheila ficou grávida do Gabriel. Então foi tudo assim, num passo de 6 meses eu tinha que arrumar o dinheiro para quitar a faculdade, porque senão não me formava, né? Dar a entrada da casa, né? E ainda preparar que estava chegando um novo filho, né? Então você tem que sentar, você tem que rever, né, a criação. Nem sempre a criação da sua esposa foi igual que você teve, né? De repente você casa com uma pessoa que teve uma criação diferente. Casou com uma patricinha. Casou com uma patricinha. Aí até você conseguir colocar assim, não, as coisas são assim. Falar para ela, né, que vai ter que andar com um carro mais ruinzinho. Vai ter que andar com um carrinho mais ruinzinho. Mas tudo isso é o quê? Conversar, né? Ou até mesmo a menina que casou com um boyzinho, filhinho de papai, acostumado a ter as coisas, e de repente dá uma crise financeira. Eu já vi muito isso na igreja. Ele resolve, vou sair do casamento, vou sair disso aqui que está acabando com a minha vida. Acha que o problema é o casamento. Acha que o problema é o casamento. Está dando muito gasto aqui,
E ele quer ter a vida de boizinho, por isso que as meninas têm que ver com quem vai casar também, não é? Exatamente, né, pastor? Essa questão, né? Deu a crise, acabou o casamento. Para aí, vamos pensar, até quando, né? Para mim esse casamento era importante. Exato. Quais são os meus reais valores, não é? Estava muito na área financeira, estava muito no prazer, não é? E pouco no ser, e pouco de ver, ser, né? Exatamente, pouco de ver esse marido, esse noivo, esse namorado com um olhar mais diferenciado. Então eu preciso, né, analisar um pouco e tentar achar essas respostas, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam iludidas, né, nessa questão financeira, como ela sendo a área principal. Aí, um momento que dá uma crise, o que vai acontecer? Ela não segura, acaba o casamento, acaba o noivado, acaba o namoro. Exatamente. Não é? Então é importante as pessoas... E é bom lembrar os amados telespectadores aí, é um programa voltado também para um público gospel muito grande, que muita gente procura as igrejas na crise financeira, se apega na fé, né? Na questão da fé, da religião. E muitas igrejas, infelizmente, têm explorado isso. Aliás, muitas igrejas têm pregado demais sobre isso, que a crise financeira foi uma ação de demônios, uma ação de trabalhos, de macumba e por aí vai. E tem que fazer campanhas e mais campanhas e acabam prendendo as pessoas nas igrejas, porque nesse momento de desespero a pessoa quer se apegar em qualquer amuleto de fé para tentar sair disso, né? Mas na verdade, todas as famílias da Bíblia passaram por crises e não tem mágica, tem trabalho. Se você pegar toda a Bíblia, tem trabalho, muito trabalho, muita dedicação, porque Deus abençoa, mas em cima de um projeto, em cima de um trabalho de vida, não é? Deus não vai pegar e mandar lá na sua conta bancária milhões, tá? Para todas as famílias pela fé sair de uma crise. Não. A Bíblia diz que aquele que ficar olhando o vento nunca vai colher. Ou seja, tem que sair e tem que sair para trabalhar e lutar. Não é verdade, Robson? Deus manda as portas, né? Exato. Fala assim, olha, corre atrás daqui, né? Corre atrás dali. E aí, de repente, tem aquela que fala, não, vou sentar e vou esperar. É onde, né, infelizmente, muita gente acaba se afundando, né? Eu pego como exemplo eu também. Esse ano eu não renovei os meus contratos, né? E aí várias portas que eu fui abrindo durante o meu caminho, né? Agora nesse momento é gratificante, porque todo mundo fala, não, se precisar, estamos aqui, né? Então a gente para e tem que analisar tudo isso, né? Falando no casamento, né? Semana passada a gente até falou sobre isso, o planejamento familiar, né? Para chegar na crise tem que começar antes. Você que é jovem, né? Tem que parar e refletir. Já está pensando em casar, né? Isso é muito importante, porque o adolescente pensa só naquilo, né? No prazer, né? Um pouco ali do ser e esquece as consequências futuras. E a crise, né, financeira familiar é uma consequência futura de um casamento mal planejado. Exatamente. A gente falou, eu preciso casar para sair de casa, né? E aí de repente tem tudo aquele custo, tem um aluguel, tem você vai ter um filho, é um gasto a mais. Então, para os jovens, né, para os adolescentes, aqueles que estão pensando em casar, primeira coisa, a crise financeira começa na preparação do casamento. Então, antes, né, de chegar aos finalmente, né, a gente já tem que começar a pensar nisso. Como vai ser a nossa vida, né? Como vai ser a parte financeira da nossa vida? Eu vou poder subsidiar tudo aquilo que eu quero? Né? Então são perguntas. Não estou jogando um balde de água fria em quem quer casar, né? Se você encontrou a sua pessoa, que Deus faça vocês felizes. Mas isso é uma consequência, né? Então a gente tem que parar, já pensar
no antes, olha Exato. lá, falar do passado, futuro, né, o agora. Então a gente tem que pensar tudo nisso, né? Que Deus vai abençoar, mas, né, se tem que ter um planejamento, né? Fazer por onde, né, Priscila? Tem que saber viver os extremos, né? Saber viver tendo boas coisas, né, e não exagerar, e saber viver também a parte da crise, porque eu acredito que a crise sempre vai ter. Você acredita nisso? Eu acredito até por uma frase mesmo que você usou, que a crise permite que a gente se reinvente, né? Então, legal. Eu tenho certeza que em todas as crises nós temos que usar da nossa inteligência, tem que buscar estratégias. Então isso vai sempre ter, sim, para que possa haver mudanças, porque um lar onde não tem mudanças, existe uma estagnação tão grande que, assim, começa a entrar na mesmice, e aí, se não houver a crise, as coisas não vão para frente. Então, há necessidade de que as crises aconteçam. Então, sim, a gente tem que estar preparado para viver elas. Para viver elas, né? Porque eu, por exemplo, quando fui cursar a faculdade, eu tive que viver um período da minha vida me privando de muita coisa boa. Muita coisa boa, mas tinha uma meta, não é? Então eu acho que a crise, ela nos dá grandes lições de valores, né, das coisas, né? Ela vai nos dar lições de valores e vai nos educar até para a vida, né? Ninguém quer a crise, mas é difícil. Até o Eike Batista passou por crise, né? Verdade. Se é que está passando, né? A questão da crise, né? Ela vem renovar, né? Ela vem mostrar para a gente o quanto devemos ser responsáveis e maduros, não é? Muitas vezes as pessoas, né, têm aquela sensação que tudo está perdido, que nada vai ser bom, que nada vai ser, né, mais gostoso de fazer. Não, é nesse momento que eu tenho que reestruturar meu pensamento e saber que é nesse momento que a família vai amadurecer, que a família vai ficar mais responsável. Exato. Não é? É o momento de fortificar os laços familiares. Exatamente, né? Aquela questão, né, pastor? Todo final de semana a família saía para comer fora. Para de sair um pouco. Para de sair um pouco. Vão ficar mais reunidos em casa, não é? Vamos conversar mais, saber do outro o que ele está pensando, o que ele gosta. Muitas vezes a gente acaba saindo fora, né? E acaba ficando uma coisa tão solta e passando por ali, não realmente sabendo o que o outro pensou, o que o outro sentiu diante do momento. Em casa não, em casa é aquele contato de olho no olho, sabendo, e aí, como está você, como está seu emprego, o que você está, né, estudando, o que você acha de importante, é esse contato. Então, a gente precisa, né, rever algumas coisas. Exatamente. Por isso que eu coloco o que realmente é importante. Eu até estava vendo uma discussão com a família semana passada, vivendo uma crise financeira, mas morando numa casa de aluguel, valor de R$1.000. E eu até aconselhei, falei, procura uma casa de um valor menor. Mas relutaram em mudar para casa de valor menor, pensando nas pessoas. Então tem muita gente sofrendo crises financeiras porque estão pensando mais nos outros do que na própria família, não é verdade? Pode, por exemplo, uma hora vai ter que cortar a TV a cabo. Uma hora vai ter que cortar. Eu já vi, por exemplo, famílias passando crises de precisar de cesta básica. Mas o meu filho estuda naquela escola que tem nome caro e eu quero manter ele lá, mesmo devendo prestações, né? Não aceito que ele vai estudar numa escola pública, numa escola sem nome. Ou seja, muito dessas crises também deve-se ao ego, né? Ao orgulho, e poderia no momento se adequar e voltar depois a estar vivendo um bom momento, né? Porque a crise não é eterna, né? Não é para ser eterna, né, Priscila?
Eu acho que aí a gente volta no que o Robson falou, o planejamento familiar. Como que começou esse casamento? Quais foram as bases para isso? A gente começou no oba-oba, né? De os dois trabalhavam e aí tinha uma renda, aí os filhos foram chegando, as coisas foram acontecendo e o controle foi indo embora. Esses dias eu assistindo um programa mostrou uma família com um casal, 2 filhos, e aí eles foram uma tarde no shopping. E aí, só nessa ida ao shopping, almoço, cinema, foi R$400 gastos. Nossa. Aí, eles ainda não tinham, porque assim, o programa levou eles lá para fazer essa conversa da educação financeira. E aí, assim, isso era um hábito que eles não tinham, de chegar depois de um passeio, por exemplo, e ver o quanto foi gasto. Ah, foi ótimo, foi uma delícia, a gente se divertiu, então... gastou no cartão, a gente não viu. O cartão de crédito, a gente não viu, não dói, né? Porque quando você tira o dinheiro da carteira é uma coisa, mas quando você paga no cartão, tem uma sensação diferente, porque você não está vendo que está tirando. Uma liberdade perigosa, hein? É uma falsa liberdade. Né? Essa questão também, como o pastor falou, né, dessa família que está em crise, mas ela não tem essa consciência, né, de sentar e conversar, que a gente precisa rever os gastos, teria que ver nessa família a crença construída, né? Que para mim ser feliz, eu preciso mostrar para o outro o quanto eu estou bem, que na realidade isso não é real. Concorda? É irreal, né? Irreal. Então é importante essa família repensar sobre isso. Tá, o que isso significa mostrar para o outro? Que eu não posso morar numa casa de menos valor, que eu não posso mais sair todos os finais de semana, tá? Então tem que ver que crença que essa família criou. E isso é muito sério, pastor. Muito sério, porque essa família fica vivendo numa irrealidade. E sofrendo, não é? E sofrendo muito. E sofrendo muito, porque quer mostrar para os outros que está bem, mas o momento é de crise. E eu me lembro uma frase do pastor Silas Malafaia falando sobre isso, que você tem que saber uma época da sua vida andar de Raider e andar de chinela havaiana, se bem que a havaiana hoje virou top de novo, não é? Você tem que saber se adequar e viver bem, andando tanto com um chinelo sofisticado quanto com um chinelo mais de segunda categoria. Mas você tem que estar bem e não aquele produto te fazer bem. O problema das pessoas é que uma camisa de marca faz ele sentir importante, quando ele já é importante. A pessoa tem que ter essa noção do valor da pessoa, né? E não o produto. O carro. Eu vi muita gente trocar de carro, não é por causa da necessidade do dia a dia, é trocar de carro para mostrar para alguém que tem poder aquisitivo, que tem nome, não é? Quantas pessoas falaram para mim: pastor, troca de carro, porque o pastor lá fulano tem um carrão. Eu falei: não, meu carro, estou feliz com o meu carro, não vou trocar de carro. Porque adianta, porque hoje é muito fácil você trocar de carro, não é? Depois você tem um carnezão lá terrível para te acompanhar até o fim do casamento. Verdade. Uma coisa também que agora me surgiu, muitas vezes quando eu pergunto para a pessoa, né, e aí, como você está? E a pessoa vem: eu estou bem, comprei isso, comprei aquilo, comprei aquele outro. Daí eu paro e penso: tá, é importante, mas eu quero saber de você. Como você está? Como você está? Né? Então, é importante a pessoa, né, pensar sobre isso. Legal. Que ela fica muito ligada à questão do material, da ambição, esquecendo de falar dela. Dos sentimentos dela, o que ela está pensando, não é? Então, assim, as pessoas estão se perdendo, né, nos valores. Exatamente. Eu até me lembro alguma comédia comigo, né? Quando eu comecei a namorar minha esposa, então o pai dela sempre deu tudo para ela, né? E eu vim de uma família só a graça do Cordeiro, né? E quando comecei a namorar com ela, já dirigia, tinha o carro dela, né? Eu tinha uma bicicleta feia para arrebentar. Então levei ela para comer um cachorro quente. Só que ela me levou no lugar que chama Bambam Cachorro Quente, que é no centro da cidade, que o cachorro quente ele é maior, mas é mais caro. Aí eu cheguei lá, 2 cachorro quente e 2 refrigerantes. Aí o rapaz me trouxe. Quando eu vi o tamanho do cachorro quente, eu falei: nossa, isso aqui não é 1,50. Eu perguntei
pro rapaz, quanto que é isso aqui? Eu falei, é R$3,50. Eu estava com R$7 na carteira. E eu falei, nossa, isso vai dar errado. Deixa o refrigerante. Aí eu falei para ele, deixa o refrigerante. Aí ela falou assim, você não vai beber? Eu falei, não é bom comer e beber. Mas na verdade não tinha mais dinheiro, né? Saiu bem, mas ela já sabia, saí bem, mas ela já entendeu. Depois ela falou, você não precisava ter ficado com vergonha que estava sem dinheiro, né? Eu até ajudava a pagar, mas nós vivemos isso, né? A gente não quer mostrar a fragilidade, a nossa fraqueza, queremos mostrar que estamos bem, mas muitas vezes estamos passando uma pendura terrível, né? Então, muitas vezes é fruto do capitalismo selvagem, né? Muitas vezes, né? Que é esse capitalismo desvairado aí que a gente... o ter é mais importante, né? Que o poder e que o ser em consequências grandes, né? Então a gente chega numa conclusão que, né, muita gente está vivendo de aparência, né? Muita gente é supérfluo, né? Quando não consegue dar valor ao seu interno, né? Quando você não consegue olhar para sua esposa, né, e falar assim, que pessoa bonita, né? Mas nossa, mas ela é gordinha, né? Ou ela é muito magra, ou ela é quase careca, né? Mas eu estou falando do interior dessa pessoa, né? Então esse capitalismo aí tá levando a gente, né, a viver não faz de conta, né? A gente adora, né, novela, por quê? Porque realiza os meus sonhos, né? Por isso que é o produto mais vendido na televisão brasileira, novela, né? Porque realiza o sonho através de outras pessoas. E é onde a gente, né, até a própria Priscila falou, né, da questão da autenticidade, né? O povo não está mais vivendo o ser autêntico. Porque o ser autêntico leva o quê? Leva mudanças. Exato. Né? Leva a conversão. Então, estão vivendo numa aparência irreal para mostrar para o outro o quanto está bem, mas só que por dentro não está bem. Não está bem. Aí a gente encontra nas nossas clínicas, né? Depressão, ansiedade, estresse, certo? Porque ele está mostrando algo que não é realmente ele. Não é? Exatamente. Ou seja, entrou na crise financeira, tem como sair? Tem. Mas alguns passos têm que ser dados. Muito importante. Tem que cortar muita coisa. Né? Tem que se reunir a família ali, ver o que pode ser cortado, como disse bem o Robson, porque às vezes tem coisas que não pode ser cortado da mulher, né? Ou do homem, mas alguma coisa que pode enxugar ali e rever valores e conceitos, não é? Precisamos disso, de fato. Isso é importante para a nossa vida. Nós poderíamos fazer um planejamento diferente de vida, né? Colocar tudo dentro de um planejamento. E se preciso, procurar ajuda de psicólogos, né? Porque muitos têm dificuldade de conviver com isso, não é? E aí tem também uma dica que a gente pode dar. De repente, dentro da casa, tem alguém que tem uma habilidade, cozinha bem, aí o outro toca violão. Aí, às vezes, tem diversas habilidades dentro de casa que podem ser aproveitadas. Então, faça disso um serviço. Então, se você tem um tempinho, de repente você tem um vizinho que tem lá 3 cachorrinhos. E aí não tem ninguém para passear com os cachorrinhos. Vai você dar um passeio, cobra um valorzinho por hora que você faz o passeio. Então, dá para reinventar e dá para sair da crise. O que precisa ter é um bom acordo entre as pessoas. E muito legal o que você disse, isso é espetacular, principalmente para o Brasil, Priscila, que o camarada quer sair da crise através de elementos místicos, né? Mas não quer fazer nada, ou seja, fazer alguma coisa para sair, poucas pessoas querem fazer. E a crise vai exigir que se faça alguma coisa. Para sair dela vai ter que fazer alguma coisa. Então, de repente você tem dentro de casa a solução, né? A solução está dentro de casa. No judaísmo é muito ensinado isso. Você dificilmente vai ver um judeu trabalhando de funcionário para alguém. Dificilmente você vai ver. Que para o judeu
a bênção de Deus, a prosperidade está atrelada ao seu trabalho e ao dom que Deus deu nato para cada um. A maioria deles são comerciantes, trabalham com joias, trabalham com várias coisas, porque ele acha que ele usando esse talento, aí Deus vai abençoar a vida dele, através do trabalho dele do dia a dia. Então, infelizmente no Brasil, o brasileiro gosta de moleza, essa que é a verdade, né? O brasileiro gosta da rede, gosta de fazer uma fezinha para logo entrar, o brasileiro ama isso. Mas a crise é uma oportunidade para sair, de repente, ali um grande empresário, né? Alguma coisa que vai sair dali vai ajudar a família e muitas pessoas. Tem muitas pessoas na faculdade que a gente vivenciou isso, né? Eu acredito que vocês viram também, que levava trufa, leva lanchinho. Exato. Tinha assim, e aí as pessoas vão se reinventando para quê? Para fazer que aquele sonho dela possa dar certo. Então, para sair de uma crise, há a necessidade de movimentar o outro lado. Então, se você sabe fazer uma coisa aí com as mãos, se você sabe fazer, né? Agora nós estamos entrando numa época que vende muito chocolate. Então, assim, saber fazer um bombom, saber fazer um ovo de Páscoa, eu tenho que investir. Mas investir para fazer isso pode valer a pena. Se você, né, souber fazer certinho as coisas, e aí pode gerar um trabalho. Né? Legal. Isso que a Priscila falou, muito importante, interessante. Quando há uma crise financeira e quando a mulher, né, nunca trabalhou, não é? Dependeu só do marido. E nesse momento ela fica extremamente sem chão, não é? Porque ela viveu ali a vida inteira dependendo do marido. Isso, do marido. Então é importante essa mulher que está em casa, ela se descobrir, não é? Ela se descobrir e ver o quão também ela é importante para servir o outro. Sim. De repente, como a Priscila falou, né? É uma ótima cozinheira. Começa a fazer marmitas em casa. Exatamente. Não é? Para vender, começa a mexer com chocolate, enfim, ver quais habilidades que ela tem, se é o salgado, se é o doce. Legal. Aí isso vai criar o quê? Uma estima muito boa para ela, porque ela pode ser produtiva. Porque assim, como o pastor falou, Deus deu o dom para todo mundo. Não é? E muitas vezes nós somos sossegados. É verdade. Sossegados, né? Então vamos sair, vamos à luta. Eu acho assim que o sol brilha para todos, a oportunidade está aí, não é? Então isso que é importante. A gente realmente vê que lá fora a oportunidade está para todos. Exatamente. É só eu ter a coragem, né? E dentro daquilo que nós trabalhamos aqui para você, o importante é ser mais do que ter. Então não tenha vergonha do seu filho, a sua filha, de repente não vestir uma camisa de marca, um sapato de marca, tá? Mas dê dignidade a eles, né? Educação, dignidade, porque de repente você está prejudicando todo o orçamento familiar, querendo mostrar algo para alguém que não precisa mostrar. A família tem que ser feliz, hein, Robson? Terminando esse assunto aí, né, mostrando meu avô sempre dizia, cada um sabe aonde aperta o seu calo, né? De repente ele falava para mim assim, se você tá precisando urgente de um trabalho e a pessoa te oferecer R$20 para você varrer a 9 de abril inteira, né? Você fala assim, será que eu preciso disso? Você sabe a sua necessidade. Pegou para fazer? Faça bem feito, porque esse simples serviço amanhã pode te render outros frutos, né? Então, e outra coisa, ensine o seu filho, né? Mostre para ele as reais necessidades, não ensine ele a ser só um embrulho de presente. Tem que mostrar ele a ter conteúdo, o que o pastor acabou de falar, né? Ensina o seu filho a dar valor nas mínimas coisas, né? Comecei falando do lápis, né? Que o lápis parece que não, mas é o futuro de muita gente, né? Então agradeço a participação de vocês, né? Passo aqui. Legal. Nós estamos terminando. Obrigado a todos. Priscila, só considerações finais. A gente quer agradecer a oportunidade de conversar um pouquinho disso. Essa é uma oportunidade muito boa para quem está assistindo, porque, como o Aniel falou, às vezes a orientação do psicólogo pode ser bastante importante
mas quando a pessoa de repente pode também custear um tratamento para isso. Então, às vezes a pessoa não pode, e tem gente que quer manter terapia, tem gente que quer manter porque é bom, tá, mas a gente está podendo custear isso também, né? E aí existem muitos programas que você pode acessar pelo YouTube, existem muitas orientações que os jornais dão, principalmente começo de ano, tem muita orientação sobre planejamento financeiro, finanças na internet. Então, procure, assista, leia bastante. Nessa hora é preciso aprender. E a gente agradece a oportunidade. Adriana? Bem, eu agradeço também a oportunidade, pastor, e fico muito feliz de falar um pouco sobre esse tema, né, que é um tema onde mexe com a estrutura da família e principalmente com a questão emocionais, né. Então eu deixo aí para a família refletir um pouquinho, né, o que está sendo importante para nós, o que a gente precisa fazer para cortar alguns gastos, o que eu preciso falar para minha família, né, ter esse olhar, né, de misericórdia, né, de entendimento. Então, famílias, não se desespere. Tudo passa, nada dura para sempre. O importante é a união da família, é a colaboração de todos. Um abraço e até o próximo. Legal. Então, juntando tudo, fé em Deus, planejamento, união da família, que vocês vão sair dessa crise no nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a todos. Um abraço, até o próximo programa. Ser curado agora. O Rei de todos os senhores está